Eu te louvo, eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois teu sangue limpa o pecado. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Oramos ao Senhor e agradecemos a Ele por essa grandiosa oportunidade. Soberano Deus e eterno Pai, queremos tributar ao Senhor a honra, a glória, o louvor, a nossa adoração. Queremos pedir perdão, Senhor amado, se falamos, se agimos, se pensamos, Senhor, no dia de hoje. Queremos, meu Pai, te louvar, te agradecer, Senhor amado, por tamanho privilégio, Senhor, que chega nas quintas-feiras, meu Pai, no culto do ensinamento, culto do pão, para ouvir a Tua palavra, para aprender um pouco mais, Senhor Deus, para que quando viemos ser combatidos, Senhor amado, até mesmo as flechas, os dardos inflamados, através, Senhor amado, de palavras, ou até mesmo, Senhor, de combate, que possamos estar, Senhor amado, firmes contra as astutas e ciladas do diabo, porque a nossa briga, Senhor, não é contra a carne e contra o sangue, mas, Senhor, é contra as sortes espirituais, e que nessa noite, Senhor amado, o Senhor possa nos revestir da Tua poderosa palavra, que nessa noite o Senhor possa nos envolver com a Tua poderosa palavra, e que nessa noite, Senhor amado, o Teu divino Espírito Santo de Deus possa continuar a falar aos nossos corações. Meu Pai, tudo é para a Tua honra, para a Tua glória, Senhor, nessa noite, no nome do Senhor Jesus, amém. Podeis assentar nessa noite. Vamos continuar adorando e bendizendo o nome do Senhor, engrandecer a Ele, enaltecer a Ele, tributar somente ao nosso Deus a honra, a glória e o louvor. Toda adoração seja dada ao nosso Deus, aleluia. Quero convidar aqui a irmã Vitória Arcanjo, para estar adorando o nome do Senhor Deus com o primeiro hino da harpa cristã, glória a Jesus, e continuamos adorando o nome do Senhor nessa noite, aleluia. Depois também a irmã Bruna adora o nome do Senhor com mais um hino da harpa cristã. Senhor da amada igreja do Pai do Senhor, amém? Amém. Hino da harpa de número 15. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Como um cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar tão
igreja? Amém. Vamos todos louvar o hino da harpa número 5. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Todos se encontraram? Amém. Espírito, alma e corpo, oferta a ti, Senhor, como rocha verdadeira, em oração de amor. Eu tudo a Deus consagrado, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem do selar sobre o Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois desde sempre sou. Eu tudo a Deus consagrado, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Espírito divino, do Pai a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Eu agradeço minha rica oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Maravilha. Fique de pé. Se você que trouxe a Bíblia, pegue a palavra do Senhor. Primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6, do versículo 31 em diante. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Livro de Mateus, capítulo de número 6, aleluia, e estaremos lendo a partir do versículo de número 31, palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele mesmo é quem falou essas palavras, aleluia. Mateus capítulo 6, quem achou diga amém. Amém. Versículo 31 em diante está escrito assim: Aleluia. não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas te procuraram, e serve vosso Pai Celestial, bem sabe que necessário de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois o teu dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Nós vamos ler agora juntos o versículo de número 34. Vamos lá. 1, 2, 3. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém?
Oremos ao Senhor e o agradecemos por sua palavra. Eterno e bendito Pai, te damos graças, Senhor dos Exércitos, neste momento, por essa porção maravilhosa da tua palavra, a qual lemos. Senhor, que possamos aplicar em nossa vida, que possamos viver de maneira pacífica e sempre confiantes no Senhor, esperançosos das tuas mãos a nossa bênção. Guarda não somente nós, mas toda a nossa casa, a nossa família. Aquele que não te serve ainda, que seja visitado nesta noite, aleluia. Que o coração dela, Senhor, venha se voltar para a tua presença. Pai, do nome de Jesus, traz a tua bênção sobre nós. Traz, Senhor amado, a tua maior abastança em nossa vida. Derrama do teu bondoso e maravilhoso Espírito Santo em nós e nos enche da tua presença até transbordar. Dia após dia te pedimos a vitória. Assim oramos e te agradecemos no nome do Pai, do Filho e também do Divino Espírito Santo de Deus. Quem pode, diga amém. Deus, meus irmãos, ficamos em pé nesse instante. Vamos estar apresentando a vida da igreja, o pastor Elvis, que estará pregando a palavra de Deus nessa noite. Será um instrumento mais uma vez do Senhor nessa noite para as nossas vidas. Senhor Deus e Pai, eu quero apresentar a vida do teu servo, do teu ungido, que nessa noite, Senhor amado, o Senhor possa usá-lo com poder, sabedoria, autoridade. Ele é o pastor, Senhor Deus, dessa casa, dessa igreja, Senhor, a qual o Senhor tem confiado a Ele, Senhor amado, este rebanho, essas ovelhas, meu Pai, e que o Senhor possa que nessa noite, mais uma vez, trazer uma palavra aos nossos corações, pois a tua palavra ela exorta, consola e ela edifica, Senhor Deus, e que a tua presença continue neste lugar, no nome do Senhor Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Oh, bendito é o nosso Salvador Jesus. Glória a Deus. Mais uma vez nos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Pegue a Bíblia, aproveitando que vocês já estão de pé aí. Livro dos Provérbios. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Provérbios de número 10. Provérbios 10, 22. Aleluia. Hoje é o nosso culto do ensino da palavra de Deus, né? Culto mais calmo, mais tranquilo. Glória a Deus. Em que a gente tem por revelação no culto da quinta-feira, dá mais ênfase à ministração da palavra do Senhor. Aleluia. Sempre ministrando de uma forma sistemática da palavra do Senhor, né? Passo a passo. Provérbios 10, 22. Aleluia. Glória a Deus. Provérbios, capítulo de número 10, versículo de número 22. Aquele que achou, diga amém. Amém. No 3, vocês todos juntos estarão lendo. 1, 2, 3. A bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Podem sentar. Amém, Jesus. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor é que enriquece, e Ele não acrescenta dores. Diga graças a Deus por isso. Maravilha. A bênção do Senhor enriquece. A bênção do Senhor enobrece. A bênção do Senhor prospera. Amém. A bênção do Senhor faz alcançar longevidade. Aleluia. A bênção do Senhor exalta. A bênção do Senhor traz felicidade. A bênção do Senhor traz satisfação. A bênção do Senhor traz contentamento. Amém? Amém.
bênção, barak, palavra muito conhecida entre os judeus, uma das palavras mais usadas no longo dos séculos pelos judeus. Barak, original, tradução para nós, bênção, abençoar, bênção, abençoar. Barak traz o mesmo sentido, a bênção e abençoar. Aleluia. Essa palavra Barak, ela vem da raiz de outras duas palavras, um pouco mais antiga, uma palavra bem mais oriunda, não do hebraico, mas sim do aramaico. É o idioma mais antigo. Diz-se que talvez tenha sido o idioma mais antigo já registrado, já escrito. Jesus falava hebraico e também falava aramaico. Aramaico era precisamente a língua própria de Abraão, que sequencialmente seu filho Isaac e seu neto Jacó também falavam. Um idioma meio que, às vezes, para um leitor complexo, porque uma só palavra ela se divide em várias outras e cada divisão traz um significado. Barak, Bar quer dizer o que? Filho. Bar, B-A-R, traduzido é o que? Filho. Jesus usava muito essa pronúncia para alguns dos seus discípulos. Ele chamava Pedro pelo nome do pai dele. Simão, ele disse um dia, Bar Jonas. Pedro é Simão, filho de quem? Bar, filho de Jonas. Simão, Bar Jonas, ou seja, Simão, você, eu conheço o teu pai também, teu pai Jonas, você é filho de Jonas. Bar Jesus quer dizer o que? Filho de Jesus. Bar Sabás, filho de Sabás. Então, quando alguém pronuncia esta palavra Barak, ele está dizendo o quê? Filho da bênção, filho da ordem, da prosperidade, da multiplicação divina, bênção. E isso até hoje é costume na minha família. Muitos irmãos aqui já sabem. Se um tio na minha família, um sobrinho encontrar ele 10 vezes no mesmo dia, as 10 vezes ele vai pedir a bênção. Benção tio, benção tia, benção pai, benção mãe. E todas as vezes temos que os abençoar para a glória e louvor do nome do Senhor. Desde bem pequeno, as crianças não sabem nem falar na família sabida, mas eles já aprendem o significado de pedir a bênção para o pai, para a mãe e para os demais. Já vem desde pequenininho, estende as mãos, como se está dizendo o quê? Me abençoe, ministra a bênção para a minha vida. Eu lembro que quando eu era criança, o meu avô, quando nós nos encontrávamos com algum ancião ou anciã na rua, ele falava comigo, com meus irmãos, meus primos, pede a bênção para ele também, pede a bênção para ela. E muitas das vezes a gente estava sentado na frente de casa, na varanda, e a rua lá onde morávamos, muito movimentada, uma marginal, ao lado da da 425, que é a BR Isaac Beresbi, Nova Mamoré, Guajaramirim aí. E quantas vezes eu estava brincando ali por perto do meu avô, ou sentado ouvindo as histórias dele, e passava um ancião na rua, uma anciã, ele falava comigo, vai lá e pede a bênção para ele, pede a bênção para ele. Eu saía correndo, abri o portão, ia até ele, estendi as mãos, ele pegava na minha mão ela, e eu pedia a bênção, e eles me abençoavam para a glória e louvor do nome de Deus. Um desses anciãos, ele tinha uma forma diferente de me abençoar.
quando eu pedi a bênção para ele. Os demais todos falavam: Deus te abençoe, meu filho, Deus te abençoe, meu neto. Um sempre falou diferente. Ele dizia: que Deus te faça feliz, que Deus te dê saúde, que Deus te abençoe. Aleluia. E esse o ano que passou, depois de algumas décadas, eu tive a oportunidade de reencontrá-lo, já com mais de 80 anos de idade. E a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei na presença dele foi a mesma coisa que quando eu era criança: a bênção. E ele repetiu: Deus te faz feliz, Deus te dê saúde, Deus te abençoe. E isso é para a glória e louvor do nome do Senhor. E nós sabemos também que existe uma autoridade em nossas palavras para duas coisas: para abençoar e também para amaldiçoar. Mas o assunto desta noite é sobre a bênção, que o rei Salomão, escritor dessa passagem que lemos, Provérbios 10, 22, ele muito bem conhecia, porque ele descreve no mesmo livro de Provérbios que a sua mãe o abençoava constantemente. Isso desde o primeiro capítulo de Provérbios nós encontramos ele falando das bênçãos que o seu pai, o rei Davi, e sua mãe, a rainha Betseba, ministrava na vida dele. Ele diz também, aleluia, que não só seu pai e sua mãe o abençoava, como também o profeta que educara ele nos segmentos espiritual da palavra de Deus, constantemente abençoava a vida dele. Aleluia. E quando ele assumiu o reino, depois de seu pai Davi, ele foi adorar, ele foi clamar e buscar a presença de Deus, porque a bênção de Deus na nossa vida, ela não está atrelada somente ao falar, ao dizer, ao ministrar. A bênção de Deus, Barak, da raiz Barakel ou Baraquém, está atrelada ao que? A obediência à palavra de Deus. Então, quando Salomão ele escreve, ou ele prega, ou ele recita dizendo: a bênção do Senhor é quem enriquece, ele está dizendo que essa bênção que vem de Deus para enobrecer, para enriquecer, para fazer o homem e a mulher prosperar, ser bem sucedido, ser feliz, ter longevidade, ela só pode existir verdadeiramente no caminho do homem e da mulher que está em obediência à grande e poderosa palavra de Deus. Para está atrelado à obediência à palavra de Deus. Esse é o sentido espiritual da palavra. Para que tem significado como, por exemplo, ajoelhar, abençoar, exaltar, agradecer, felicitar e também saudar. Eu falei no quesito saudar. Uma criança, um homem, uma mulher, dependendo da idade, para uma outra pessoa que tem autoridade, o pai, a mãe, o avô, a avó, o tio, a tia, né? O pastor, muitas das vezes, a pessoa costuma pedir a bênção. Quantas vezes, aqui diante desse altar, irmãos nossos chegaram aqui diante do altar e falaram: pastor, eu já orei, já busquei, já falei com Deus, já fiz meus propósitos, mas Deus falou no meu coração que é para me pedir para que o pastor me abençoe. E eu estendi as mãos e abençoei o meu irmão e a minha irmã, e depois eles voltaram para testemunhar do milagre poderoso da parte de Deus, porque a bênção está atrelada à obediência. Se Deus fala com você, fala com a fulana de tal e pede para ela orar por você e te abençoar, e você não faz, você está fazendo o quê? Desobedecendo a vontade de Deus para a tua vida. Mas se você faz, você está o quê? Submetendo-se à vontade de Deus, porque Deus pelo Espírito ministrou para você: pede para minha filha te abençoar, pede para meu filho impor as mãos e ministrar bênção na tua vida, porque eu quero te abençoar.
e você faz, você está fazendo o quê? Demonstrando humildade, demonstrando devoção a quem governa verdadeiramente a tua vida, e você está se sujeitando ao propósito da vontade imperativa de Deus para a tua vida. Aí você vai até a pessoa e pede para ela orar, te abençoar, e a pessoa, se assim quiser, pode ter certeza que por causa da tua obediência à palavra, à vontade de Deus, Deus vai te entregar a bênção desejada e esperada para a glória e o louvor do nome do Senhor. Está escrito no livro de Samuel: Deus tem alegria, Deus tem prazer quando os seus filhos lhes obedecem. Mas Deus não se agrada, Deus não tem alegria quando os seus filhos resolvem desobedecer, que é o que? Sacrificar. Não vou fazer, não vou falar. Está sacrificando. Mas eu disse, eu tenho prazer na obediência. Aleluia. Obedecer é melhor do que o sacrificar. É isso que está escrito. Então, quando a palavra para, que fala de ajoelhar, quer dizer o quê? É quando alguém se prostra aos pés do eterno Deus. Porque a bênção, vou repetir, não está condicionada somente ou tão intensamente à vontade da palavra do homem, ao impor as mãos, ao ministrar, ao falar. A bênção de Deus, ela está atrelada ao que? A se render, ajoelhar, prostrar-se, reconhecer e deixar Deus operar na vida de quem precisa da bênção. Está prostrado, ajoelhar aos pés do Senhor para abençoar. É o que nós conhecemos muito quando pregamos. Às vezes nós falamos: eu profetizo na tua vida, eu ministro na tua casa, eu ministro na tua profissão, eu ministro no teu chamado, eu abençoo a tua vida, e sempre falamos no nome de Jesus. E se assim o homem e a mulher estiver atrelado à obediência à palavra de Deus, a bênção vai chegar, o milagre vai acontecer. E Salomão disse que o que? O barco do Senhor enriquece o homem e a mulher que lhe obedece, e ele não acrescenta dores. Ele faz menção ao inimigo de nossa alma, ao adversário, que quer te ver chorar, nos ver sofrer, angustiar, padecer necessidades o tempo todo, padecer, sofrer na miséria, sofrer na pobreza extrema. Está escrito: se você obedecer, se você andar no propósito da palavra, o Senhor vai te abençoar, e Satanás não vai trazer prejuízo na tua vida, não vai trazer dores para te afligir e para te fazer sofrer fora do propósito do divino, do Todo-Poderoso. Salomão conhecia esse negócio. Sua mãe abençoava ele, seu pai abençoava Davi e Betseba, o profeta Natan abençoava a vida dele, e ele buscou atrelar-se à vontade da palavra gloriosa de Deus na sua vida. E nós sabemos, à luz da palavra de Deus, como foi esse homem, Salomão, um homem muito abençoado. E não só alguém abençoado, mas ele foi alguém abençoador também, porque ele escreveu livros, ele escreveu cânticos, ele profetizou sobre o seu povo, ele julgou as cláusulas dos necessitados de maneira reta, ordeira e correta. Ele não favoreceu ninguém por laço familiar, de amizade ou qualquer coisa. Ele sempre foi justo nas suas sentenças. Com isso, a bênção de Deus na vida dele participava cada dia mais, e toda aquela nação desfrutou da bênção do barco divino, para a glória e para o louvor do eterno e soberano Deus. Glória a Deus, aleluia. É melhor obedecer, irmã. É melhor obedecer. Então, Baraque exalta, ou seja, a bênção de Deus, quando chega para melhorar a vida dos servos do Senhor. Chega para uma exaltação, aleluia. E essa exaltação, ela pode ser momentânea, ou pode ser uma exaltação por todos os dias da vida. Isso vai depender de quem recebe o baraque de Deus, a bênção de Deus. Quando alguém recebe a bênção de Deus, é exaltado,
e ele anda em simplicidade, em servidão a Deus, não se acha melhor, mais poderoso, mais capaz, o mais dos mais, não, ele permanece com a bênção de Deus por todos os dias da sua vida. Mas quando o barato de Deus chega na vida de alguém, e por causa daquela bênção, daquela exaltação, a determinada pessoa começa a se achar melhor, se vê maior, melhor, começa até mesmo a humilhar a outra pessoa, o barato de Deus vai começar a se esvair da vida de quem o recebeu, a ponto de, como também está escrito na palavra, o estado da pessoa, quando perde a bênção de Deus, torna-se pior do que antes de receber a bênção do Senhor. Então nós temos que ter cuidado quando orarmos ao Senhor e pedirmos a bênção, ou até mesmo sem orar, aleluia, Deus faz, é a vontade dele, o Senhor deixar que a bênção dele recaia sobre as tuas mãos. Lembre-se sempre, é para você estar prostrado aos pés do Senhor, e quem está prostrado aos pés do Senhor é exaltado, e quem é exaltado por Deus e está prostrado aos pés do Senhor, nunca vai se achar melhor, nunca vai se dizer mais capaz, o que canta mais, o que prega mais, o que ora mais, o que tem mais bênção, mais condições, mais capacidade, aleluia, porque se for o contrário, o inimigo vai entrar, e esta palavra não se cumprirá, porque o inimigo entra e ele traz as dores, as aflições, ele traz as angústias, a ponto de o tempo passar e quem recebeu a bênção de Deus perdê-la e ir para um estado pior do que outrora antes de receber a bênção. Quem recebe o barato de Deus, ele é agradecido ao Senhor, ele agradece, porque barato significa agradecer também a bênção de Deus. E uma pessoa que é agradecida, que é grata, ela traz um sentimento de nobreza dentro de si, porque ela é agradecida, ela é grata, ele é grato a Deus, ele dá graças na presença de Deus, ele também não negligencia quem lhes ajudou antes do barato de Deus acontecer, ele não vira as costas, ele não desampara, ele sempre vai ser grato. E quando tiver oportunidade, se for, é claro, a vontade de Deus, a pessoa que tem a bênção de Deus vai sempre ter o desejo de abençoar quem esteve com ele no tempo da luta, da escassez, da prova, porque isso é o que? Agradecer. É agradecer. Já falei, Barak significa felicitar. Quando alguém abençoa, quando alguém ora por você no dia do teu aniversário, ele está te felicitando, te abençoando. Quando alguém ministra, ora por você, quando alguém te dá uma palavra, quando você conquista uma bênção, algo que você tanto sonhou e buscou, quando as portas se abrem, as pessoas ficam alegres com você e te felicita, ela está fazendo o quê? Com que a bênção de Deus amplifique, aumente e melhore cada vez mais na tua vida para a glória e louvor no nome do Senhor. Saudação, a bênção de Deus é uma saudação, para saudar também, uma saudação, que é o que nos tempos antigos era costume, por exemplo, na época de Abraão, dos 3 patriarcas, dos 4, Abraão, Isaac, Jacó e Jó, era costume, quando um amigo, ou às vezes nem eram amigos, mas Deus enviava um profeta, um sacerdote, uma pessoa até a casa de alguém que era próximo, abençoar, e abençoado que ele tem um barato na vida dele, uma pessoa próspera, e era costume de sempre eles fazerem o quê? Um grande banquete, que era uma espécie da saudação, da bênção de Deus, daquele anfitrião, para aquela pessoa que estava adentrando debaixo do seu telhado, em outras palavras, debaixo do couro da sua tenda, se tratando dos patriarcas. Então a bênção de Deus, ela é uma saudação para o viajante, para o convidado,
para uma festa, um casamento, um aniversário, uma confraternização, uma comemoração. A bênção de Deus. Note que quando Abraão recebeu o Senhor com os anjos na casa dele, ele saudou o Senhor com um banquete, com uma mesa farta e próspera. Quando Isaac também recebeu, foi da mesma maneira. Quando Jacó, no vale do Jaboque, recebe aquele anjo, ele traz a saudação do Bara, porque ele expõe da sua vida o que ele tinha. Ali ele não tinha como fazer um banquete material, mas a bênção, Bara, que também traz o sentido de o espiritual. Jacó saudou o anjo do Senhor com o que ele tinha de melhor na vida espiritual: perseverança na presença do anjo do Senhor. E ele lutou com o anjo e prevaleceu, e alcançou a dádiva da multiplicação da bênção de Deus na vida dele. Como? O anjo olhou para ele, mudou-lhe o nome, disse que você chamará-se Israel, príncipe de Deus, aquele que luta com o Senhor e prevalece. E o anjo ainda disse que esse espírito que ameaçava ele para findar os dias na terra, o anjo disse: pode ir em paz, porque não vai tocar em você. A bênção de Deus aumentou na vida de Jacó, porque ele saudou o anjo do Senhor naquele momento com um manjar, com um banquete espiritual de devoção, de servidão, de palavras de adoração e perseverança diante do representante celestial naquela madrugada na sua vida. Aleluia. E Deus abençoou ele. Glória a Deus. Deus fez com que Jacó tornasse Israel, e as coisas mudaram muito mais ainda para melhor na vida daquele homem. Aleluia. Para a glória do nome de Deus. Tanto no hebraico como no grego, a palavra barak no grego é elogia, traz o mesmo sentido de que a ideia da concessão de alguma coisa material, ou seja, de receber uma bênção material. Porém, a forma grega, que é o que elogia, acrescenta mais ainda, acrescenta o que? As bênçãos espirituais. Então, para traz o sentido da bênção material, hebraico, elogia, grego, para nós, Novo Testamento, traz a bênção espiritual para a nossa vida. Então não se restringe somente ao espiritual ou somente ao material, é as duas formas, para e elogia. Bênção terrena, a bênção patriarcal é o que? Orvalho do céu e gordura da terra. Ou seja, a bênção de Deus desce sobre a vida de quem está buscando, de quem Deus tem propósito de entregar, e a sua volta, a gordura da terra, simboliza o que? Fartura, multiplicação, engorda, no sinônimo bíblico é o que? Prosperidade na vida de quem tem, respeita e busca a presença de Deus para a sua vida. Barak arremete-nos à ideia de conceder poder para alguém ser próspero, fecundo, longevo, ter saúde e ter autoridade espiritual. Então o Barak faz o quê? Com que o homem e a mulher que teme a Deus, que anda segundo o propósito da palavra de Deus, viva abundantemente nesta terra. Alcance o que? Longevidade. Quem recebe o Barak de Deus, andando na presença dele, obedecendo a palavra, torna-se uma pessoa longeva nesta terra. E a bênção maior que recebemos é o direito ao Barak eterno, a bênção da longevidade eterna na presença do soberano e eterno, para toda a eternidade, viver na presença do Senhor. Para nós encerrarmos, essa bênção não depende literalmente à vontade humana. O Barak não está ligado somente à vontade, porque eu posso orar e ministrar,
e se não tem propósito de fidelidade, de servidão ao Senhor, daquele indivíduo, homem ou mulher, que recebe a ministração, há uma probabilidade de 100% ser exato, que a ministração não vai surtir efeito, porque a pessoa não tem prazer em obedecer literalmente à vontade de Deus. Não é uma coisa de vaidade humana, igual muitos falam por aí. Vem aqui na minha igreja, porque eu vou te abençoar, e você vai mudar a tua história. Não, o baraque de Deus não está ligado somente a isso. Depende de quem recebe a ministração, está atrelado à servidão e obediência à palavra do Senhor. Então existem pessoas que têm anos e anos e anos de cristão, né, aparentemente, e é um Deus nos acuda na vida dele. Por quê? Falta de obediência à palavra de Deus. Falta da obediência à vontade divina. Então não é para que está atrelado a obediência do homem para com a palavra de Deus. E nós temos exemplo. Vai aí em Gênesis 12, vamos lá. Glória a Deus. Passagem que fala de Abraão, ou 12, Gênesis 12 fala de Abrão, o seu primeiro estado, Abrão. Gênesis 12, Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Deus nos chamou e temos as promessas de Deus da palavra, e com alguns Deus falou alguma coisa em particular de promessa, mas está aqui Gênesis 12, 1 de Gênesis. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E Deus abençoa ele, falando: far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Obediência. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló, seu sobrinho, junto. E era Abrão da idade de 85 anos, quando saiu das terras, ou da cidade de Harã. Ou seja, Deus falou com ele, Deus lhe fez promessa, e antes da promessa Deus disse o quê? Sai da casa de Deus, pai, sai e vai para uma terra que eu hei de te mostrar. Deus não tinha mostrado para ele, falado com ele da casa, da terra, da cidade, da localidade. Simplesmente Deus disse para ele: sai e vai para a terra que eu ainda vou te mostrar. O que ele fez? Imediatamente ele obedece e sai e atravessa o rio Eufrates e vai em busca da terra que Deus mostraria lá na frente para ele, que a tal era. Então ele obedeceu e não ficou: Senhor, eu tenho isso, eu não sei o que. E nós sabemos que Abraão, no seu primeiro estágio, como está aqui no capítulo 12, ele servia o seu pai Tera, que era um grande fabricante de terapins, de ídolos domésticos, e era um negócio que bombava na época. E ele imediatamente resolve que tem que obedecer à vontade de Deus, para que ele pudesse ter nome, desligar do nome de seu pai, um nome de um personagem a qual iria alcançar o baraque de Deus de uma forma gigantesca, pela obediência ao propósito do chamado divino. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, lembre-se, o baraque de Deus sempre vem atrelado à obediência às Sagradas Escrituras. Gênesis 14, do versículo de número 18 em diante, Melquisedeque, sacerdote ou sumo sacerdote,
da cidade de Salém, ele faz o quê? Ele ministra o Barak de Deus na vida de Abraão. Olha que Deus já tinha falado com ele lá na Caldeia, ele obedece, e agora, obedecendo a palavra de Deus, ele vai encontrar com o homem que não tem como descrevê-lo na Bíblia, a ponto dele ser comparado diretamente com o Messias, Jesus Cristo, Melquisedeque. E Melquisedeque aqui, ó, Gênesis 14, 18, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e esse era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou-o e disse a Abraão: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Aleluia. E deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me a mim as almas, e a fazenda toma para ti. Disse Abraão, porém, ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, Deus Altíssimo, o possuidor do céu e da terra, e juro que, desde um fio até a correia do sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci Abraão, e salvo tão somente o que é dos jovens, que comeram a parte que toca aos varões, que comigo foram. E ele diz o nome: Aner, Escol, Manre, esses que o tomem a sua parte. Abraão disse: a bênção que eu aguardo não vem da mão do homem. Aleluia. A bênção que eu aguardo, ó rei, vem da mão do Todo-Poderoso, Eterno, Salvador maravilhoso. O rei de Sodoma queria abençoar Abraão, mas Abraão, disse: não quero nada de tuas mãos, eu estou aguardando para que descerá do céu para a minha vida, para mudar a minha história. Aleluia. Gênesis 17. Agora Deus muda o nome de Abraão. Olha só, o Barak de Deus aumentando na vida de Abraão, porque ele tinha prazer em obedecer à vontade da palavra. Aleluia. Ele devotou a vida dele em obedecer irrestritamente o propósito divino, porque ele estava esperando uma bênção gigantesca, e ele não tinha a visão somente para ele aguardava essa bênção para ser transmitida para os seus descendentes também. Aleluia. Gênesis 17. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. A bênção de Deus está atrelada aqui, a obediência na presença do Senhor. Deus fala para ele: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. E Deus disse: e porei o meu conserto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto. Olha, ele se prostrou na hora da bênção de Deus. Glória a Deus. E falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis que meu conserto contigo é: serás o pai de uma multidão de nações, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidão de nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti, e estabelecerei o meu conserto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em gerações, por conserto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti, e de ti darei a ti
e a tua semente depois de ti a terra das tuas peregrinações. Aqui Deus apresenta para ele a terra, ou seja, ele já estava na terra, ele já peregrinava na terra da promessa, mas até aqui, aleluia, desde o capítulo 12 até o capítulo 17, Deus não tinha falado para ele: olha, Abraão, você já está demarcando o teu território, você está em Canaã já tem muitos anos, e essa terra é tua por herança, e essa herança é de teus filhos perpetuamente, aleluia. E essa bênção, esse vara que faz parte de nossa vida, porque a terra da promessa, a Jerusalém celeste, me aguarda e te aguarda. Esse é o vara de maior, aleluia, que o cristão aguarda receber das mãos do seu Senhor, a herança da Canaã celestial, que vai descer do céu adereçada, ataviada para toda a igreja de Cristo Jesus nessa terra. Disse mais Deus, versículo 9, a Abraão, agora mudou, chama ele, o Deus Todo-Poderoso chama de Abraão: tu, porém, guardarás o meu conserto, ou seja, atrela a minha bênção à tua prática de obediência à minha vontade, tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. E este é o meu conserto que guardareis entre mim e vós e a sua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado, e circuncidarei a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do conserto entre mim e vós. Um propósito de Deus. E Abraão fez o quê? Obedeceu. Ele passou para o seu filho a circuncisão, que Isaac passou para Jacó a circuncisão, Jacó passou para os seus filhos a circuncisão, e assim a transmitiu. E essa circuncisão está em nós. O apóstolo Paulo diz que agora em Cristo Jesus não circuncidamos o prepúcio do órgão masculino, mas a circuncisão ela é feita em nosso coração. Aí não se restringe ao sexo masculino, é obediência à vontade da palavra de Cristo, seu evangelho, de coração puro, de coração quebrantado, de coração, aleluia, prostrado, e exaltação na presença de Deus, aleluia, verdadeiramente. Então lembre-se, para encerrar, aleluia, quando Deus viu que Balaque chamou um homem por nome Balaão para amaldiçoar Israel, Deus foi lá. Isso está em Números capítulo 23. Deus foi lá e fez com que Balaão não amaldiçoasse o povo que tinha uma promessa de Deus na vida deles. Isso está em Números 23. Balaque disse: amaldiçoa esse povo. Balaão, quando abriu a boca para amaldiçoar, eu digo assim, ele quebrou a cara. Por quê? Quando ele pensou que ia amaldiçoar, Deus tocou na língua dele, na boca dele, e mudou as palavras de derrota e ministrou, reforçando a bênção que Deus já tinha ministrado para aquele povo lá no passado. Números 23, 18. Então alçou a sua palavra e disse a Balaão: levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria? Ou falaria e não confirmaria? Ele diz assim, eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e não posso revogar. Não viu desobediência e iniquidade em Israel, nem contemplou maldade no povo de Jacó. O Senhor seu Deus é com ele e nele, e entre eles se ouve um alarido de um rei. Deus mudou as palavras da boca daquele homem. Ele pensou que ele ia amaldiçoar, e ele quebrou a cara, porque Deus, esse povo já está abençoado, e não tem como mudar a minha bênção. Esse povo caminha em minha presença e me obedece, então a minha bênção está sobre a nação de Israel. E o apóstolo Paulo disse que nós, a igreja, hoje nós somos de alguma forma, espiritualmente falando, também Israel de Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz no Calvário. Fique de pé. Lembre-se,
Busque obedecer a palavra de Deus. Busque obedecer a vontade do Senhor segundo as Escrituras. E quando Deus ministrar na tua vida, quando o Espírito falar, quando Deus revelar, obedeça. Obedece, porque sempre o barco de Deus vai chegar depois. Glória a Deus, aleluia. Quando estávamos desgarrados, nos foi anunciado o barco de Deus, a bênção do escape da condenação eterna, que é o que? A porta da graça que nos está aberta através de Cristo Jesus. E eis-nos aqui, desfrutando do barco divino, da salvação de Deus para cada um que crê no nome do unigênito e no sacrifício de Cristo Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Venha à frente. Glória a Deus. Saque o seu lugar. Venha à frente. Eu quero orar por você e junto com você. Eu quero ministrar sobre a tua vida. Aleluia. E eu digo para você: obedece à vontade de Deus. Aleluia. Viva para servir o Senhor teu Deus. E ore ao Senhor pedindo as bênçãos. Ore ao Senhor pedindo o barco de Deus na tua vida. Porque Deus quer te abençoar muito mais ainda. Você já é abençoado, mas Deus quer aumentar a bênção dele na tua vida. Glória a Deus. Deus quer te dar mais anos de vida nesta terra. Com saúde, com disposição, caminhando com as tuas próprias pernas, se alimentando com tua própria boca, com as tuas próprias mãos, com tua própria renda, sem depender de favores. Mas você precisa orar a Deus para essa bênção descer mais sobre a tua vida e obedecer à vontade da palavra dele. Obedecer. Quem não quer viver muito? Mas viver muito com a bênção de Deus. Caminhando, falando, tomando suas próprias decisões. Glória a Deus. Beber, comer com as próprias forças, ter dinheiro no bolso, na bolsa, na conta bancária também. E lembre-se, em muitos lugares aí o baile de Deus só vale para os líderes, né? O rebanho que se quebra pelo meio. Não, eu quero que a bênção de Deus que te enriquece derrame-se sobre a tua vida. Glória a Deus, aleluia. Venha sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu profetizo no nome de Jesus que o barco de Deus desça no teu celeiro, no teu depósito, na tua despensa. Que o barco de Deus desça na tua conta bancária, nos teus cartões, nas tuas finanças, aleluia, no teu crediário. Que o barco de Deus desça sobre a tua vida espiritual, o teu ministério, a vocação, o teu chamado. Que a prosperidade divina, aleluia, chegue e te alcance lá naquele estabelecimento, lá naquele salão, naquele escritório, lá naquele mercado, lá naquele lugar, aleluia. Que o barco de Deus venha para te enriquecer. E eu profetizo no nome de Jesus que o inimigo de nossa alma não venha nos acrescentar dores, não venha trazer os seus prejuízos, no nome de Jesus Cristo, aleluia. O barco de Deus chegue na vida dos teus clientes também, na vida dos teus familiares. Que o barco divino chegue na vida do teu filho, da tua filha. Que o barco divino chegue na vida do teu esposo, da tua esposa, para que vocês vivam mais e vivam melhor, para que as portas se abram. Eu profetizo que Deus vai abrir uma janela nos céus, e homens e mulheres, aleluia, irão te procurar, irão te abençoar, e a bênção de Deus na tua vida vai ser transmitida para aquela pessoa lá também, no nome de Jesus Cristo, aleluia. Para, ore ao Senhor, pode orar, pode falar com Jesus, fale com Jesus aí, pede para Ele te ajudar, para Ele abrir as portas, pede para Ele te ensinar a palavra dEle, pede para Ele ministrar no teu coração e na tua mente, pelo poderoso Espírito Santo de Deus, aleluia. O barco dos céus, o barco divino, o orvalho do céu e a gordura da terra na tua vida, Pai, no nome de Jesus, sê com esta obra, sê, meu Deus amado, na minha vida, sê na vida das minhas irmãs e dos meus irmãos, sê nesta casa, com esta família. Aumente os anos de vida dos teus servos, aumente os anos de vida das tuas servas, o meu também, Jesus, para a glória e para o louvor do teu nome, e que possamos viver em abundância, com saúde,
com disposição. E o principal, sem perder a fé, sem abandonar o primeiro amor, sempre com o coração inflamado e ardendo por tua presença. E em primeiro lugar, sempre buscando servir ao Senhor e buscando o reino de Deus e a sua justiça, porque assim eu creio que o teu Pai descerá sobre cada um de nós. Pai, vai conosco onde vamos ao sair daqui, que as coisas vão bem em nossa casa, com a nossa família. Livra, Senhor amado, a nossa tenda do assolador. Livra, Senhor amado, livra as tuas filhas. Livra para a glória do teu nome nesse trânsito. Livra quando estiverem viajando. Visita lá, Senhor amado, o teu servo, aquela família que está de luto, aleluia. Visita o coração do teu filho. Visita lá, Senhor, e faz a tua grande obra. Pai, no nome de Jesus, recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração e o nosso louvor a ti. No nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo de Deus. Quantos podem, digam amém. Amém. Dê uma salva de palmas para Jesus. Estenda as mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós e todos digam amém. Mais uma salva de palmas para Jesus. Está encerrado. Glória a Deus. Venha receber a ministração com Deus. Meu Pai, tua bênção, teu milagre. Em nome de Jesus, com Deus. Tua bênção, teu milagre. Saúde, livramento e prosperidade. Com Deus, tua bênção, teu milagre. Saúde, longevidade e prosperidade. Tua bênção, livramento, prosperidade, multiplicação, saúde e aumento de vida.